Mas afinal, professor, o que é esse tal de meio técnico, científico, informacional? Olá, caro aluno, tudo bem com você? Meio técnico, científico e informacional. Para a gente poder entender esse processo, a gente precisa entender aí a forma com que as técnicas acabam sendo transformadas e modificadas para melhor produzir o espaço geográfico ao longo do tempo. Os seres humanos, eles estão aí utilizando sempre diversas maneiras aí o meio em que vive. Principalmente os recursos que estão disponíveis na natureza, seja no seu consumo direto, seja para transformação em mercadoria e em produto manufaturado. Então, dessa maneira, eles utilizam técnicas que envolvem formas e instrumentos que acabam utilizados para produzir e transformar o espaço. Assim, então, a utilização das técnicas é um ponto fundamental para a transformação do espaço. A forma como que essas técnicas acabam evoluindo e modificando ao longo do tempo acaba também produzindo consequências diretas nas estruturas do espaço que as sociedades acabam sendo envolvidas. Dessa maneira, então, cria-se uma periodização do meio desde a sua forma gradativa de transformação aí pelas atividades humanas, indo desde o meio natural, passando pelo meio técnico e finalmente aí acaba alcançando o meio técnico, científico, informacional, que foi uma classificação concebida pelo geógrafo brasileiro Milton Santos. Essas são as formas que nós temos então de divisão de todo o espaço. O meio natural, então, seria o estágio inicial desse processo de transformação, de produção das atividades humanas. Nesse período, então, que marcou o início e a formação das primeiras civilizações, acabou também chegando aí no avanço de toda a sociedade pré-industrial ou não industrializada. Todas as práticas sociais nessa época eram inteiramente dependentes do meio natural. Certo? Nesse sentido, então, a interferência do ser humano sobre o processo de produção das atividades humanas era o estágio inicial, era pequeno, era de pouco impacto, e de maneira que era mais a natureza que acabava condicionando as práticas econômicas e não o contrário, certo? Dessa maneira, então, a capacidade de recomposição da natureza acabava sendo maior, já que a capacidade do homem de ocupar e promover as alterações num espaço aí era relativamente limitada. Mas aí acaba passando os tempos e isso acaba sendo desenvolvido. Só que dessa maneira isso não acaba impedindo que o homem acabe criando práticas importantes que ainda hoje são desenvolvidas, como é o caso do terraceamento, por exemplo, que é um sistema aí agrícola e também outros sistemas agropecuários. Todas essas técnicas ainda em muitos lugares acabam sendo utilizadas. Mas ao longo do tempo, esse processo acaba sendo aí desenvolvido e acaba aí modificando à medida que o conhecimento humano acaba se expandindo no espaço. Então, as formas que consolidaram aí novas organizações, novos meios mecanizados, controles sobre as leis da natureza, prática social independente do meio natural, acaba sendo conhecido como meio técnico. E isso acaba acontecendo quando? Nas chamadas revoluções industriais. Então, a partir do momento em que começam essas revoluções industriais, esse espaço acaba se transformando, tendo aí uma gama cada vez mais ampla aí de bens artificiais, de bens mecanizados em vez de simplesmente culturais. A forma como que o ser humano acabou ganhando aí essa capacidade de enfrentar, em alguns casos de manter certo controle sobre as leis da natureza, acaba sendo aí uma forma melhor de transformar o espaço em larga escala. Então, esse processo ele já foi operacionado por emprego de instrumentos, como é o caso aqui da máquina a vapor, que fazia o transporte, e toda a indústria que já tinha essa forma de desenvolvimento. Já não era mais simplesmente o próprio corpo que transformava o produto, mas sim novas formas de desenvolvimento que chegavam então a um novo patamar de transformação aí do espaço geográfico. E aí nós chegamos no meio atual, que é o chamado meio técnico, científico e informacional, que atualmente diz que estamos vivendo não mais um meio puramente mecanizado ou tecnicista, mas um meio marcado pela maior presença das descobertas científicas e das tecnologias de informação. Então, essa forma acaba sendo chamado de meio técnico, científico e informacional. Ele representa principalmente o período que começa aí na chamada terceira revolução industrial.
E esse momento é aquele momento também conhecido aí como a parte da transformação da ciência, da técnica, justamente buscando quem? O mercado. Não que antes já não houvesse uma aproximação de produções científicas, evoluções das técnicas, mas somente agora essa inserção, essa forma de trabalho acaba encontrando num sentido de complementaridade, ou seja, num sentido aí de uma ter relação com a outra. Assim, todo objeto é técnico e informacional ao mesmo tempo, porque carrega uma ampla estrutura de informações. Esse avanço da forma da técnica, da forma de produção, acabou consolidando o processo de globalização, que também é compreendido como uma mundialização das formas da técnica e do objeto, e que possui aí a informação como principal forma, principal energia que acabou aí gerando o seu desenvolvimento. E isso agora não acaba gerando só uma transformação do espaço geográfico, mas também da forma com que a gente percebe, com que a gente lida com o espaço geográfico. O meio técnico-científico informacional, ele envolve difusão de técnicas focadas na informação. E não menos importante, também é legal a gente compreender que essas transformações, elas não se manifestam no mundo de uma maneira igual, de uma maneira homogênea. Eles não se consolidam em todas as partes do planeta de maneira igualitária. O desenvolvimento e as diferentes técnicas aí acabam ficando num número restrito de localidades, e isso acaba permitindo o avanço também de desigualdades e da intensificação da relação de dependência política e econômica entre esses diferentes espaços. Então, o meio técnico científico informacional, ele veio como formas de desenvolvimento, mas que acabou gerando problemas também sociais, estruturais, técnicos e até mesmo de desigualdade de renda e social entre os povos. Bom, agora você sabe o que é meio técnico científico informacional, né? Eu sei. Na plataforma Gabarita Gel tem muito mais para você aprender. Um abraço e tchau, tchau.